Bom dia a todos e a todas, bom dia, senhoras e senhoras conselheiros, conselheiras. Cumprimentar aqui as equipes da Secretaria do Conselho Superior, da CTI e também ao público que nos acompanha. Declaro aqui aberta a 720ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública. Iniciando aqui, conselheiros e conselheiras, eu observo que já foi encaminhada a ata da sessão precedente, a sessão ordinária de número 719, e essa ata foi encaminhada via 6, sem notícia de que tenha havido apontamentos. Então, faculto aqui mais uma vez aos conselheiros e conselheiras que tenham alguma observação sobre o conteúdo da referida ata. Não havendo, então, passamos à deliberação e aprovação da ata. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada. Tenho aqui, conselheiros e conselheiras, comunicados da presidência. Inicialmente, já destacar aqui que hoje substituo mais uma vez nosso defensor público-geral, doutor Florisvaldo Fiorentino, uma vez que o mesmo se encontra num evento do curso superior de Polícia Integrado, dentre outras reuniões que tem hoje pela manhã no Palácio dos Bandeirantes. E aí já aproveito esse destaque para também fazer alguns informes sobre a agenda da Defensoria Pública Geral. Nessa semana, mais uma vez, houve algumas agendas da Defensoria Geral em razão da tramitação no Supremo Tribunal Federal da DI 5644, ação que foi proposta pela Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos em face da lei estadual que vincula 40% do Fundo de Assistência Judiciária para o pagamento de convênio de assistência jurídica suplementar. Até o momento, como sabemos, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela procedência da ação, com 6 votos favoráveis e 2 contrários, reconhecendo a inconstitucionalidade formal e material da legislação, mas houve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e nessa semana, então, foi realizada, na última quarta-feira, uma reunião em conjunto com a Defensoria Pública, com defensores públicos e com a Associação Nacional de Defensoras e Defensores. Então, nessa oportunidade, a Defensoria Pública Geral também pôde fazer apontamentos e trazer esclarecimentos relevantes sobre o referido processo. Também em Brasília, o Defensor Público Geral realizou reunião com a direção do Departamento Penitenciário Nacional, com a direção do DEPEN, para tratar de projetos na área de execução penal. Não só a Defensoria Pública Geral do Estado de São Paulo estava presente, como diversos outros defensoras e defensores públicos gerais, com mais de 17 defensorias públicas representadas. Dentre esses projetos está a continuidade do programa Defensorias Sem Fronteiras. Também destaco em Brasília uma reunião que foi realizada com a secretária nacional de Proteção Global, Mariana Neres, e dentre os temas tratados nessa reunião está a entrega de uma van que vai ser realizada nesse domingo na Assembleia Legislativa do Estado, uma van que foi encaminhada a partir de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Teixeira, e essa van vai ser, enfim, recebida nesse domingo numa cerimônia, então, no Legislativo Estadual. Esse foi um dos temas tratados, os ajustes finais para a entrega desse veículo, que vai se agregar às plataformas que temos hoje para oferecer um atendimento itinerante à população e realizar outras atividades da Defensoria Pública com vistas à ampliação do seu atendimento à população. Inclusive, essa semana, a outra van da Defensoria Pública, numa importante iniciativa de colegas da unidade de São Sebastião. Essa van iniciou atividades itinerantes. São Sebastião é um município de grande tamanho, então muito importante, vale enaltecer aqui a iniciativa de colegas que passaram a oferecer naquele município também um atendimento itinerante em localidades distantes do centro de São Sebastião e, portanto, da unidade da Defensoria Pública recém-inaugurada naquele município, que contará, inclusive, com uma sessão ordinária do Conselho Superior na próxima semana para marcar essa cerimônia de inauguração. Também destaco nessa semana uma importante reunião que foi realizada da Defensoria Pública Geral, da direção da EDEP, para formalizar o pedido de abertura do curso de pós-graduação em Ciências Criminais. Essa reunião realizada no Conselho Estadual de Educação, houve a recepção, pude acompanhar
o diretor da Escola da Defensoria Pública, o doutor Guilherme Pitino, nesse importante momento para a Escola da Defensoria Pública, que apresenta o seu pedido de credenciamento do curso de pós-graduação na área de ciências criminais. Esse pedido que é subscrito pela direção da escola e pelo nosso defensor público geral, que infelizmente não pôde ir à reunião por estar em Brasília nesse dia, dentre os compromissos que mencionei há pouco. Fomos recebidos no Conselho Estadual pela presidente do mesmo, a professora Gislene Trigo Silveira, e também pelo vice-presidente Hubert Alqueres, além de um conselheiro que também estava presente nesse encontro. Foi importante esse gesto da escola, da Defensoria Geral, de colocar a instituição à disposição para esclarecimentos, apontar a relevância da proposta de curso para as atividades da Defensoria Pública, já que essa primeira proposta de pós-graduação visa produzir um espaço de conhecimento especializado, muito ligado a uma vertente de atuação muito própria da Defensoria Pública, difundindo assim informações, produzindo conhecimento relacionado à área penal, o que tem conexão direta com o trabalho que é realizado pela Defensoria ante o sistema de justiça. Dr. Guilherme pôde destacar também que essa proposta é fruto do trabalho de várias gestões, vários anos, e que agora se consolida. Posso aqui também testemunhar a qualidade da proposta que foi apresentada, com um detalhamento bastante bem feito, um projeto muito bem construído, e aqui fica esse cumprimento, então, a toda a direção da Escola da Defensoria Pública e também a defensores e defensoras, professores, autoridades que participam da congregação da Escola da Defensoria, que aprovou por unanimidade a proposta de regimento interno dos cursos de pós-graduação lato sensu da Escola da Defensoria Pública, aprovou também esse projeto pedagógico do primeiro curso, que, como comentei, tem como enfoque as ciências criminais, sob organização dos defensores públicos Rafael Strano e Patrick Cassicedo. Rafael, que inclusive dirigiu também a Escola da Defensoria Pública e tem conjuntamente um histórico de engajamento também para que essa proposta fosse construída, e que agora colabora junto com o Dr. Patrick numa outra parte dessa missão. Então, há a expectativa de que essa proposta possa avançar e o curso possa ser iniciado no segundo semestre de 2022, já com processo seletivo para ingresso dos candidatos e candidatas nessa nova vertente de atuação da Escola da Defensoria Pública. Também gostaria de destacar, dentre as atividades realizadas nessa semana, as visitas que foram feitas a lideranças, a assessorias na Assembleia Legislativa do Estado para discutir pautas e projetos de interesse da Defensoria Pública. Nesse sentido, pude acompanhar nosso dedicado defensor público assessor parlamentar, o Dr. Carlos Isa, realizando reuniões, entre outros parlamentares, com a deputada Alessi Brandão, que é líder do PCdoB, com a deputada Valéria Bolsonaro, líder do PRTB, e o deputado Altair Moraes, que hoje está na liderança do Republicanos. A Defensoria Pública Geral segue com agendas na Casa Legislativa para diálogo de várias pautas com parlamentares até o final desse ano legislativo. Gostaria de fazer um destaque também, conselheiros e conselheiras, que nessa semana se completaram 2 anos das mortes em Paraisópolis. O Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos fez diversas atividades, marcando essa data, levando ali também informações, trazendo informações para a sociedade sobre provas que foram produzidas na atuação do núcleo, com diversos atores, em prol da defesa das famílias, dos adolescentes, das pessoas mortas em Paraisópolis, e também segue o diálogo pelo núcleo, pela Defensoria Pública Geral, com a Procuradoria-Geral do Estado, com vistas aqui à tramitação também dos pedidos de reparação administrativa. Por fim, ainda nesse tema, citando aqui a dedicação desse núcleo especializado de cidadania e direitos humanos, coordenado pelo doutor Davi Failde, pela doutora Fernanda Balera e pela doutora Letícia Avelar, gostaríamos de destacar um outro tema, um outro avanço bastante importante, que é a instauração de uma comissão de letalidade, de enfrentamento aqui à letalidade, que é
composta por autoridades da Defensoria Pública, do Ministério Público, da sociedade civil e também do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança Pública. Essa comissão de monitoramento da letalidade, cuja normativa consta da resolução da Secretaria de Segurança Pública 49 de 2021, é fruto de um intenso diálogo que contou, além da colaboração do núcleo especializado, que já mencionei, da Defensoria Pública Geral, também com a participação sempre muito efetiva, sempre brilhante, da Defensora Pública Fabiana Zapata, que hoje atua numa assessoria especial da Secretaria de Segurança Pública e que também terá, possivelmente, um papel importante nesse trabalho da comissão. A doutora Fabiana fez muito bem essa ponte, essa articulação com todos os atores envolvidos, então fica aqui esse destaque de um importante avanço, era uma pauta já antiga também do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, agora que se consolida numa resolução da Secretaria de Segurança Pública e que conta com diversos atores de destaque nessa área de atuação, o que vai ser seguramente objeto de novas atualizações a esse colegiado e a toda a carreira da Defensoria Pública. Por fim, aqui finalizando os destaques nesses comunicados da presidência, gostaria de apontar que marcamos nessa semana 6 meses da implantação do sistema SEI na Defensoria Pública, alcançando aqui milhares de processos, 8.000 processos, 84 mil documentos e mais de 200 mil folhas de papel economizadas, esse sistema que tem sido utilizado por esse colegiado e pela instituição para a tramitação de pautas administrativas, de processos administrativos, com mais celeridade, com grande economia de recursos. Então, a gente agradece a todas as equipes que colaboram e colaboraram na implantação e no aprimoramento do sistema no dia a dia do trabalho da Defensoria Pública. Por fim, destaco também que estão abertas as inscrições para os plantões judiciários de 2022, na capital, na região metropolitana, e gostaria, então, de reforçar a todos e todas que os atos de atividades estão sendo publicados pela 2ª e 3ª Subdefensoria Pública Gerais, que inclusive tem buscado indicar já pela mensageria institucional o cronograma de publicação desses atos. Destaco ainda, como já tinha feito uma menção na última semana, que o Defensor Público Geral recebeu uma homenagem da Polícia Militar do Estado, recebeu a medalha centenário da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, homenagem que foi criada por um decreto estadual e que tem por objetivo reconhecer méritos e serviços prestados por cidadãos. Então, aqui fica esse reconhecimento que foi atribuído não só ao Defensor Público Geral, mas também à Defensora Pública Fabiana Zapata, que, como mencionei há pouco, atua como assessora especial atualmente na Secretaria de Segurança Pública, assessora especial de Direitos Humanos, a doutora Fabiana Zapata. E agora, de fato, o último informe da presidência, foi inaugurado essa semana o CRAVE, em Guarulhos, um serviço que já existiu naquele município, que agora é retomado, sendo inaugurado um novo centro de referência e apoio à vítima em Guarulhos. A Defensoria Pública, como todos sabemos, mantém uma histórica parceria com a Secretaria de Justiça, órgão que coordena o funcionamento dos CRAVES, e a partir dessa parceria garantimos a presença de defensoras e defensores nesses locais para atendimento à população carente. A instituição foi representada nessa cerimônia de inauguração pelo defensor público assessor da 1ª Subdefensoria Geral, o doutor Rodrigo Calejon. Então, conselheiros e conselheiras, são esses os informes da presidência. Passamos aqui, bom dia, Sara, às comunicações da secretaria. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. A Secretaria do Conselho justifica a ausência da conselheira Cecília Cardoso na presente sessão e a ausência também dos conselheiros Juliano Baceto e Pedro Pérez em razão de férias. É isso, presidente. Muito obrigado, Sara. Hoje temos encaminhados a esse Conselho Superior 4 vídeos
que estão dirigidos aqui à instituição, no momento aberto. O primeiro desses vídeos vem de um defensor público, o Dr. Bruno César da Silva, que é defensor na unidade Ribeirão Preto. Vou solicitar, então, a equipe da CTI que possa fazer a transmissão do vídeo. Excelentíssimo presidente, conselheiros, conselheiras, bom dia a todas e todos. É um prazer estar de volta perante esse colegiado e eu venho hoje para tratar de um assunto que muito me interessa e que eu já tenho vindo aqui ao Conselho já há algum tempo e que eu acompanho desde 2012, que é a questão da atuação da Defensoria Pública como representante de crianças e adolescentes, atuação de representação processual, o chamado defensor da criança. Recentemente, no dia 21 de novembro, esse assunto voltou à tona, não algo que surpreendesse os defensores da infância, especificamente o núcleo especializado, já é assunto que o NEIJ vem alertando a administração superior e o Conselho Superior já há bastante tempo. Eu mesmo fui, juntamente com outros colegas, relator de um procedimento dentro do núcleo que tratava especificamente sobre essa questão da atribuição dos defensores para a atuação em favor da criança, mas no último dia 21 de novembro, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, junto com a Coordenadoria da Infância do mesmo tribunal, emitiu um comunicado conjunto com recomendação a todos os juízes de varas de infância e também juízes criminais, o comunicado conjunto 2501 de 2021, onde se determina expressamente que, quando dos depoimentos especiais, quando a designação de audiências para depoimento especial, se faz obrigatória a indicação de profissional para acompanhar expressamente a vítima, criança ou adolescente, que será ouvida na modalidade do depoimento especial. Sabemos que essa atuação é uma atuação de atribuição constitucional da Defensoria Pública, é direito da criança estar acompanhado por esse profissional, e já há algum tempo o núcleo tem apontado a necessidade de se regulamentar isso dentro da Defensoria. Os defensores, então, receberam esse comunicado conjunto e isso gera preocupação em diversas unidades a respeito de quem será o defensor com atribuição para essa atuação. São atuações que fogem ao que hoje fazem os defensores com atribuição na área da infância, que atuam especificamente em varas de infância e juventude. Essas atuações, eu relembro os senhores e as senhoras, é uma atuação que se dá em varas criminais, né? Na maioria das vezes, as vítimas de varas criminais também podem se dar dentro de processos de apuração de ato infracional, onde o defensor da infância está atuando em favor do réu. Então, isso tem gerado preocupação por parte dos defensores da infância, isso tem gerado preocupação nas unidades a respeito de quem será, então, o defensor que irá, né, acompanhar essa criança, seja nas varas criminais, seja nas varas de infância e juventude. Tudo isso gera uma preocupação por parte dos defensores da infância a respeito de como se dará isso. A gente sabe que esse é um assunto que envolve atribuições, o próprio NEIJ fez uma sugestão em parecer ao Conselho para que adote posicionamento de distribuição de atribuições, levando isso em consideração dentro do processo que discute atribuições, mas sabemos que esse processo já está novamente parado, sem qualquer perspectiva no momento de votação em um curto prazo, e esse assunto especificamente da atuação no depoimento especial é assunto urgente, que muito provavelmente demandará dos defensores e da administração superior uma decisão com urgência a respeito de como se dará essa atuação. Então, eu venho aqui para demonstrar essa preocupação como membro do núcleo, como defensor da infância atuante no interior, da necessidade da administração e o conselho se debruçarem sobre esse assunto e definirem isso o mais rápido possível para que haja uma padronização da atuação em todo o Estado, sem qualquer prejuízo para crianças e adolescentes em especial, seja atuação em favor dos réus, seja atuação em favor das vítimas. No mesmo sentido, eu reforço que a própria Defensoria Geral encaminhou aos colegas, no final de outubro, fluxo com o atendimento de crianças e adolescentes. Logo no final de outubro, início de novembro, fluxo de atendimento para
especificamente atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência. E esse fluxo também não enfrenta a questão das colidências, esse fluxo não enfrenta a questão da atuação do defensor da infância em favor dessas crianças e muito menos quando de colidência com as suas famílias. É o mesmo tema, né, com um outro viés, mas que também envolve a questão de atribuição, de atuação em atribuição em favor de crianças e adolescentes. Então, eu venho pedir ao Conselho e à administração que se debrucem sobre o assunto. O núcleo se coloca, e eu me coloco também à disposição para eventualmente contribuir mais uma vez com esse debate, mas é primordial que avancemos nessa discussão para a segurança de defensores e defensoras públicas e também para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Obrigado, Cássio, pela transmissão. Também gostaria de agradecer aqui ao defensor público Bruno César pelo vídeo encaminhado. Vou fazer considerações sobre a mensagem dele, mas o farei na sequência, uma vez que temos um segundo vídeo sobre o mesmo tema, encaminhado pelo doutor Daniel Palotti Seco, que é defensor público, coordenador do Núcleo Especializado da Infância e Juventude. Então, solicito aqui também a transmissão desse vídeo. Olá, bom dia a todas e todos, senhor defensor público geral, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Eu venho aqui hoje para discutir um assunto bastante relevante e bastante urgente também, que é a defesa de crianças e adolescentes vítimas de violência. Como todos e todas já devem saber, no dia 22 de novembro deste ano, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, em conjunto com a Coordenadoria da Infância da mesma instituição, emitiu um comunicado que traz diversas recomendações aos magistrados e magistradas da infância e juventude, da área da violência doméstica, da área criminal, relacionados aos depoimentos especiais e à escuta especializada. Em relação à Defensoria Pública, essa norma traz um dispositivo bastante importante que prevê que a designação de audiência para tomada de depoimento especial deve ser precedida de nomeação de defensor à criança ou ao adolescente. A despeito desse provimento ser bastante recente, a questão, no entanto, não é nova. A própria lei que disciplina o depoimento especial e a escuta especializada, que já trazia expressamente a possibilidade e a necessidade de uma defesa para criança ou adolescente vítima, já é de 2017. Aliás, a própria possibilidade e necessidade de defesa autônoma à criança e adolescente já é algo que se extrai da própria Constituição Federal, do ECA, de todo o arcabouço normativo relacionado ao atual paradigma da proteção integral da infância e adolescente. Considerar que a criança e o adolescente não tem a prerrogativa de um defensor próprio é um retorno ao menorismo. Considerar que a criança e o adolescente não são sujeitos de direito da mesma estatura que um adulto. Nós já tivemos a oportunidade de discutir essa matéria com a administração superior, com o Conselho Superior, em relação aos processos de atribuição, em relação às discussões sobre a expansão institucional. E veja, não se trata, como nós já ressaltamos diversas vezes, de uma atuação como assistente de acusação. Não é esse o escopo. Não se trata de fazer o mesmo papel que o Ministério Público já desempenha. A questão é que tenhamos um verdadeiro defensor da infância atuando em prol daquela criança ou daquele adolescente, buscando pleitear provimentos judiciais relacionados aos direitos daquela criança ou do adolescente em relação à guarda, acolhimento institucional, direito à saúde, direito à educação, e também a movimentar a própria rede de promoção e proteção social e também de saúde, também em relação aos direitos da criança ou do adolescente. Então, nesse sentido, nós, enquanto Núcleo da Infância e Juventude, nos colocamos mais uma vez à disposição da Administração Superior e do Conselho Superior para discutir esse tema. Nós já temos bastante material escrito sobre esse tema, temos pareceres relacionados à atuação do Defensor da Infância e Juventude, à estrutura necessária à atuação do Defensor da Infância e Juventude. Enfim, nós temos bastante acúmulo em relação ao tema e para nós será um prazer e nós consideramos muito importante que nós tenhamos essa possibilidade de discutir institucionalmente esse tema. Então é isso, muito obrigado e o Núcleo da Infância fica à disposição. Obrigado, gostaria de agradecer também ao Dr. Daniel
né, e ao doutor Bruno pelo encaminhamento aqui, os defensores públicos que encaminharam esse vídeo sobre uma temática bastante importante que trata da defesa de crianças e adolescentes vítimas de violência. Acho que, como bem assentado em ambos os vídeos, inquestionável que há previsão legal já consolidada sobre esse tema, que essa atuação de fato foi incumbida, uma relevante atuação incumbida à Defensoria Pública. A Defensoria Geral, também o NEIJ, vem participando já há algum tempo em espaços de debate sobre a organização dessa atividade, tanto interna como externamente, né? Podemos destacar aqui grupos e reuniões que já foram realizadas com o Tribunal de Justiça em relação a esse tema. Claro, né, a regulamentação, ela, depois de publicada, ela já foi de imediato comunicada, também a coordenação do núcleo especializado, numa reunião com o Dr. Daniel, e gera, né, aqui uma discussão interna relevante, mas acho que partindo dessa premissa da importância da atividade para o trabalho da Defensoria Pública, mas especialmente para as crianças e adolescentes que foram vítima de violência. Como destacado pelos defensores, há um processo em discussão já há alguns anos nesse colegiado que trata das atribuições de defensoras e defensores públicos, e o avanço nesse processo pode auxiliar o equacionamento dessas dúvidas, dessas reflexões trazidas aqui pelos defensores públicos que encaminharam o vídeo ao momento aberto, dentre outras que costumam chegar a esse espaço com vistas a uma definição mais perene, mais definitiva das atribuições. Também, nesse encontro que tivemos com o NEIJ, nos colocamos à disposição para refletir sobre parcerias institucionais que possam também se agregar nesse trabalho de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. E, claro, mais uma vez eu destaco aqui, a segunda e terceira subdefensorias estão à disposição para tirar dúvidas concretas sobre essa temática, a exemplo dos casos em que há, em concreto, uma colidência e que inviabiliza a atuação do defensor ou defensora da área da infância, mas seguramente aqui voltaremos a ter atualizações sobre esse tema e estaremos à disposição de todas as defensoras e defensores públicos e também essa primeira subdefensoria pública geral, sempre à disposição do núcleo especializado da infância e juventude. Na sequência, nós temos aqui o vídeo encaminhado pelo coordenador da Associação da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública, Bruno Gozzi. Então, solicito a transmissão. Bom dia a todos e todas. Mais uma fala aqui da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o momento aberto do Conselho Superior. Hoje eu vou tratar aqui de assuntos que a Associação dos Servidores e Servidoras vem tratando durante essas últimas sessões, mas eu gostaria de fazer um adendo também, né? Aproveitando que estamos entrando aí no mês de dezembro, o último mês do ano de 2021, relembrar também que esses assuntos tratados nas últimas sessões e que serão tratados por mim hoje na minha fala, também são os mesmos assuntos que a Associação dos Servidores e Servidoras tratava, por exemplo, nas primeiras sessões ali de janeiro desse ano. Estamos do ano todo tratando pelo menos desses 3 assuntos que eu vou expor para vocês aqui, que é a questão da contagem da hora do almoço, como hora trabalhada, a questão da posse de servidores e servidoras e a questão da reposição inflacionária para os servidores e servidoras da instituição. Esses 3 assuntos, vocês podem verificar aí, lembrar, né, conselheiros e conselheiras, quem nos acompanha sempre aqui, quem acompanha sempre a sessão, né, do Conselho Superior, vai relembrar que as minhas falas sempre vêm trazendo pelo menos um desses assuntos, se não os 3, né? E a gente é importante a gente relembrar isso para trazer, né, o histórico, né, de luta dos servidores e servidoras para a implementação desses direitos, né? Durante pelo menos esse ano todo, a gente vem tratando dessas mesmas questões e que até o momento, claro, considerando todas as dificuldades que a gente já conhece, né? Considerando todas elas, a gente infelizmente tem que dizer, entrando no último mês aqui, que nenhuma dessas questões
foram efetivamente resolvidas para os servidores e servidoras da instituição. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer sobre a questão da contagem da hora de almoço. Nós tivemos uma reunião quarta-feira com o primeiro subdefensor público geral, né? Nós pudemos escutar, né, as questões que a administração vem pensando com relação à implementação desse direito, a pesquisa que está sendo feita com os servidores e servidoras, defensores e defensoras, sobre a questão de trabalho híbrido, todas as dificuldades sobre a questão da pandemia, do teletrabalho, e aí nós pudemos também trazer a nossa visão sobre essa luta que já dura pelo menos 4 anos, aí, desde também a implementação do nosso plano de carreira em 2018, quando nós conseguimos as 30 horas para os agentes, psicólogos e assistentes sociais. A gente já vem discutindo seriamente essa questão da implementação da contagem de hora de almoço, né, que seria uma melhoria também na jornada de trabalho para as outras categorias de servidores e servidoras do quadro de apoio. A gente entende e dependemos da conversa sobre esse assunto, né, e que aí sim a gente terá a possibilidade da data, né, de implementação desse direito para a categoria. Em outras questões agora, né, questão de posse de servidores e servidoras, a gente está aguardando, né, uma reunião com o Defensor Público Geral. Os aprovados e aprovadas estão bastante ansiosos para que essa reunião aconteça, seja marcada, né. Nós temos recebido, inclusive, relatos de pessoas aprovadas no concurso, né, que estão com bastante dificuldade financeira e passando por situações bastante difíceis. A gente percebe que a economia e a situação do trabalhador e da trabalhadora está difícil, então a gente faz esse apelo para que o Defensor Público Geral agende logo essa reunião, para a gente conversar com esses aprovados e aprovadas sobre as vagas e tentar, o máximo possível, expandir a Defensoria Pública da forma mais aí, proveitosa para a instituição, para os usuários e usuárias, e também para essas pessoas que passaram no concurso, que estão aguardando aí uma nomeação que pode mudar a vida delas, né? E por último, gostaria de trazer sobre a reposição inflacionária, aproveitando que entramos em dezembro, né? Nós temos um novo índice do IGPM, né, relativo a novembro, né, que traz aí a inflação desde a nossa última reposição a 56,64% de inflação, né, calculada pelo IGPM da FGV, né. Estamos aguardando também o envio do projeto para o Conselho Superior, para que a gente possa aprovar no Conselho Superior e também trazê-lo para a Assembleia Legislativa para aprovação ainda esse ano. Muito obrigado a todos e todas, boa sessão. Obrigado, agradecer ao Bruno, em seu nome, né, representando aqui servidores e servidoras associados. De fato, são pautas relevantes, a gente tem dialogado sobre todas essas pautas com a associação, muitas delas, né, com tempo de maturação, de discussão longo, e o contexto da pandemia que vivenciamos, né, desde o primeiro dia dessa gestão, seguramente ofereceu, né, dificuldades maiores, mas é importante reconhecer aqui, colegas, o empenho, né, de todas as servidoras e servidores nesse processo de adaptação que vivemos no contexto da pandemia, ao trabalho remoto, ao atendimento remoto, também a energia para a retomada dos atendimentos presenciais e das atividades presenciais nas unidades da Defensoria Pública. Seguramente, esse espaço de diálogo, esse contato permanente com a Associação de Servidoras e Servidores, tal como ocorre também com a Associação de Defensoras e Defensores, é importante para que possamos avançar nessas pautas institucionais de interesse das nossas categorias, sempre com sensibilidade
né, ao trabalho que é prestado pela instituição e a relevância, né, que a qualidade de trabalho para todos os profissionais que compõem a Defensoria Pública seja considerada, seja buscada, né, seja uma meta para todos e todas que exercem esse importante munus público. Então, pude participar, né, como o próprio Bruno destacou, dessa conversa sobre a jornada de trabalho, né, a hora de almoço, e as outras temáticas também têm sido objeto de atualização. Esperamos que possamos, né, avançar até o final da gestão em muitos desses pontos, e seguramente as associações têm contribuído diariamente para esses avanços. Temos aqui mais um vídeo encaminhado para o Momento Aberto, que é um vídeo do Alderon Costa e da Sofia Fromer, representando o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC. Então, por gentileza. Olá, sou Alderon Costa. É uma alegria estar aqui junto com todos vocês nesse espaço de novo. Quero também apresentar a minha colega Sofia Fromer, que vai também participar dessa manifestação aqui nesse espaço, nesse Momento Aberto. Quero primeiro saudar o defensor-geral, presidente desse conselho, Florisvaldo Antônio, conselheiras, conselheiros, o Ilha, ouvidor-geral e o representante da PADEP. Quero também fazer uma saudação especial aos servidores e servidoras da Defensoria. Bom, todos vocês sabem, os presídios de São Paulo são uma calamidade, né? Eu participei por alguns anos do Conselho da Comunidade, das comissões de presídios do CONDEP, tive a possibilidade de visitar vários presídios no estado de São Paulo e sei da situação que é o esquecimento, a violência, né, a fome, comida estragada, o tratamento muitas vezes violento. Então, temos várias violações de direitos humanos dentro dos presídios. E é importante que a Defensoria possa fazer uma fiscalização mais rigorosa, mais permanente e contínua. Para isso, é importante que a deliberação proposta pelo Núcleo de Situação Carcerária, que é a deliberação 296 de 2014, que consolida essa metodologia institucional de inspeção e de monitoramento das condições materiais de aprisionamento nos estabelecimentos à privação de liberdade e estabelece outras providências, é uma deliberação muito importante. Seria muito bom que ela viesse a esse conselho para ser discutida, para ser aprimorada, e que a Defensoria assuma esse papel, que já é um papel dela, né? Ela tem prerrogativas para isso. Então, venho aqui conclamar, né, insistir, né? Vai ser muito importante trazer esse debate aqui nesse conselho e que a gente realmente estabeleça essa deliberação o mais rápido possível, porque, além de tudo, tivemos aí esse período de pandemia e estamos agora no pós-pandemia. Então, é importante a gente ter ciência de como está a situação dos presídios no estado de São Paulo. Passo a palavra agora para minha colega Sofia. Boa tarde a todos, todas e todes. Agradeço esse momento de fala. Eu sou Sofia Fromer, sou mestre em saúde coletiva, pesquisadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e eleita como representante do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para o próximo biênio. A atividade de inspeção desenvolvida pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária é essencial para a prevenção e combate à tortura das pessoas privadas de liberdade no estado de São Paulo, além de ser primordial para a produção de dados sobre o sistema prisional, com a coleta de informações sobre os diferentes marcadores de saúde, como racionamento de água, qualidade de alimentação, superlotação, entre outros, para a produção de conhecimento sobre o tema, capaz de ensejar em políticas públicas eficientes e de preservação da vida das pessoas presas, além de ações judiciais e de advocacy. Os espaços prisionais são locais violadores de direito por excelência. Se caracterizam também por serem espaços inacessíveis e de difícil entrada, justamente para que não se possa averiguar toda a sorte de torturas praticadas contra as pessoas presas. Por isso, a importância da Defensoria Pública e do núcleo especializado, que tem como uma das suas prerrogativas funcionais a inspeção desses locais. Acreditemos que desde a deliberação 296 de 2014, a política se consolidou e ganhou contornos importantes para o monitoramento das prisões. Mas é inegável que essa atividade poderia ser ampliada, para que esse monitoramento ocorresse com mais frequência, podendo fiscalizar com maior periodicidade os estabelecimentos prisionais,
e também fazer um acompanhamento das violações e averiguar eventuais melhorias ou pioras nas unidades prisionais, nas unidades já inspecionadas. Nós, da sociedade civil, precisamos do trabalho em conjunto com a Defensoria, em especial no que tange ao encarceramento de mulheres, temas que temos trabalhado nós do ITTC há mais de 20 anos, observando as especificidades e vulnerabilidades inerentes a essa população, que afeta não somente as mulheres presas, mas seus filhos e familiares. Por isso, eu mostro meu apoio no sentido da aprovação da deliberação nos moldes propostos pelo núcleo. Agradeço o meu espaço de fala. Obrigado, queria agradecer muito ao Alderon Costa, né, que foi nosso ouvidor geral por 2 mandatos, também a Sofia Fromer, né, a doutora Sofia, pelo encaminhamento conjunto do vídeo. O ITTC, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, é um grande parceiro da Defensoria Pública, realiza um importante trabalho para a sociedade e seguramente ficamos aqui honrados em receber uma provocação desse instituto no momento aberto da Defensoria Pública, do Conselho Superior da Defensoria Pública. O tema é bastante relevante, tem sido objeto de sucessivos vídeos, manifestações no momento aberto e também de parte aqui desse conselho, e seguramente a contribuição encaminhada pelo ITTC auxiliará nos debates. Inquestionável, claro, o trabalho que é realizado pela Defensoria Pública, a importância da política de inspeções desenvolvida pela instituição e que vem sendo objeto, então, de reflexão, de proposta de aprimoramento, tem suscitado importantes debates internos aqui dentro da própria gestão, conversas com o núcleo especializado de situação carcerária e também, seguramente, vai propiciar um importante debate nesse Conselho Superior da Defensoria Pública. Como tenho mencionado, no contexto da pandemia, foi uma das primeiras atividades que a Defensoria Pública retomou a realização de forma presencial, entendendo a importância também de monitoramento da situação da pandemia no ambiente carcerário, né, em defesa ali das pessoas privadas de liberdade. Foi nesse período da pandemia que a instituição completou a inspeção de número 200 da sua política de inspeções e seguramente conseguiremos avançar e fortalecer essa política para o futuro. Então, são essas as breves considerações aqui da presidência, agradecendo mais uma vez as manifestações encaminhadas ao momento aberto. Na sequência, já ficam abertas as inscrições, conselheiras e conselheiros, para as manifestações sobre assuntos diversos. A primeira inscrição vem da conselheira Débora, representando hoje a Associação Paulista de Defensoras e Defensores. Bom dia, Débora, seja bem-vinda, está com a palavra. Obrigada, bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria aí de agradecer as manifestações no momento aberto, também aproveitar para colocar aqui as atividades da semana. A gente teve algumas reuniões lá na LESP com relação ao PL 49 e também com relação à aprovação do orçamento iminente. A gente tem muito interesse em tratar desses temas, em realmente fazer essa abordagem com os parlamentares da importância, né, da aprovação do orçamento da Defensoria e também da colocação aí também do PL 49, que está para apreciação, enfim. Para a gente é uma questão muito importante, aí, tendo em vista toda a pauta remuneratória que a gente tem tratado aí nesses últimos manifestações nossas. Com relação à migração, Augusto colocou aqui na semana passada que foi pautado um incidente de inconstitucionalidade no qual a APADEP e o FOCAI atuam como amicus curiae. E nessa semana houve o julgamento desse incidente. Não é a ação do FOCAI, mas é uma ação que a gente decidiu atuar como amicus justamente pela relevância da temática. Essa ação é oriunda aí da iniciativa de 12 servidores públicos que tiveram essa vontade e ajuizaram a ação para ter reconhecido o seu direito à migração. E eles ganharam em primeira instância, essa ação foi muito comentada, inclusive na época do ajuizamento, eles ganharam em primeira instância e no tribunal houve
esse incidente de inconstitucionalidade suscitado, e aí a gente atuou também como amigos para, enfim, acompanhar e poder também atuar no sentido aí da tese da possibilidade de migração. Todavia, é importante destacar que esse incidente de inconstitucionalidade foi julgado improcedente, tá? Então, infelizmente, é um precedente negativo, porém, não é algo que é vinculante para o nosso caso, para o caso do FOCAI, ajuizado. Mas, enfim, é algo que é um precedente relevante, mas continuaremos aí atuando para levar essa atuação e essa temática em todas as instâncias aí, inclusive superiores, para que o direito à migração seja garantido. Então, continuamos aí acompanhando todo esse deslinde dessa temática aí no judiciário. Além disso, eu acho que considerando essas últimas notícias dessa última semana aí com relação à variante Ômicron, e levando em consideração a atualização do Manual de Segurança Sanitária na semana passada, antes da maioria dessas notícias, eu queria saber da administração se vai ter alguma relativização ou alguma revisão desse Manual de Segurança Sanitária, apesar de ter sido editado e publicado aí tão recentemente, em razão dessas notícias. A gente viu essa semana vários governantes cancelando festividades, antecipando terceira dose de vacina, e, enfim, eu gostaria de saber da Defensoria Pública Geral se existe uma possibilidade de revisão, para que a gente tenha um pouco mais de cautela aí nos nossos procedimentos de atendimento, tendo em vista aí a variante e a inexistência ainda de estudos conclusivos com relação à eficácia das vacinas, enfim, toda essa abrangência aí da variante. Por fim, eu gostaria aí de convidar a todas e a todos a participar da campanha Conexão Solidária. Ela está vigente agora, a gente relançou a campanha e no final desse ano a gente está fazendo esse convite especial para que todas e todos possam contribuir um pouco para a gente continuar as doações, ainda mais nesse final de ano. Não é necessário ser associado para doar, não é necessário ser defensor, defensora, todos e todas estão aí convidados a participar da iniciativa. Por fim, é isso, eu devolvo a palavra, obrigada. Obrigado, Débora, agradeço aqui a manifestação. Eu não verifico, conselheiros e conselheiras, até o momento, outras inscrições. O conselheiro Samuel. Conselheiro Samuel, bom dia, com a palavra. Obrigado, bom dia a todas e a todos. Eu me inscrevi para fazer eco à fala do Bruno e do Daniel a respeito do depoimento especial, e eu gostaria de aproveitar para destacar algumas coisas que são bastante preocupantes quanto a isso. Primeiro, que o depoimento especial não é uma novidade, uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo, e ele é relativamente importante para além de aspectos processuais. De fato, o NEIJ encaminhou já há bastante tempo, e isso foi debatido no âmbito do grupo de trabalho sobre atribuições, um parecer bem elaborado, bastante completo a respeito do tema, que esse conselho precisa enfrentar quando for debater atribuições. O grupo de trabalho levou isso em consideração, adotou uma posição, mas o conselho precisa debater isso. O que a gente enfrenta hoje nesse tema, em diversos outros temas, é resultado da postura desse conselho de não avançar no debate de atribuições. Então, é mais uma demonstração de o quanto a postura que esse conselho vem adotando há anos, talvez há uma década, de não enfrentar definitivamente o tema de atribuições, cria esse tipo de situação em que, eventualmente, decisões externas ou um simples comunicado no âmbito do TJ a respeito de um fluxo interno do TJ nos impacta de tal maneira. O que está colocado aqui, especificamente, é qual deve ser a postura da Defensoria Pública, dos defensores públicos, nos casos de depoimento especial. Isso tem várias nuances.
Então, se a gente for pensar em uma unidade do interior, eventualmente pode ser uma unidade que tem apenas um defensor ou uma defensora com atribuição de infância e juventude. Se a gente for considerar que o depoimento especial é algo em favor da vítima, essa pessoa ela pode se ver na situação de estar solicitada para audiências de depoimento especial simultâneas em diversas outras varas, do ponto de vista criminal ou infracional. E aí, obviamente, isso cria um problema, porque uma única pessoa não tem condição de atuar em todos esses processos simultaneamente. A gente tem uma outra questão, que é a respeito dos processos infracionais, e aí com uma nuance diferente para a capital e para outras unidades. Na capital, por exemplo, existe uma unidade especializada para infracional. Todos os defensores e defensoras que lá atuam em favor dos réus. Não é possível que esses defensores e essas defensoras também atuem em favor das vítimas, porque isso vai inviabilizar substituições. Isso vai criar uma série de processos em que pessoas específicas não vão poder atuar, e isso gera um conflito que tende a ser insolúvel e um controle praticamente impossível. Nas outras unidades, fora da capital, geralmente é a mesma pessoa que atua em infância civil e infância infracional. Isso cria uma dificuldade, a pessoa não vai ter condições de atuar nos dois polos. Enfim, não que a vítima seja um polo desse tipo de ação, mas não vai ter condição de atuar num papel que é ou pode ser contraposto ao do réu. E aí a gente cria diversos problemas. O que a gente está vivenciando também está relacionado talvez a uma demora da Defensoria Pública de estruturar como fazer essa atuação em depoimentos especiais. O NEJ, como o Bruno e o Daniel colocaram, tem uma produção muito extensa de material de reflexão a respeito disso, e a Defensoria Pública precisa tomar uma decisão de como fazer. Uma parte importante do que eles colocam é a respeito do debate sobre a atribuição de defensores da infância civil. Então, os defensores da infância civil, eles defendem a criança ou adolescente, ou eles defendem a família, ou eles defendem o interesse familiar. Muito frequentemente, esses interesses são iguais ou muito próximos. Então, atuar por um ou por outro, o resultado é o mesmo. Mas uma parte significativa da atuação, esses interesses são contrapostos. Então, muito frequentemente, não há interesse da criança voltar àquela família, daquele adolescente voltar àquela família. E aí, isso precisa ter uma defesa específica. Quando a gente for finalmente fazer um debate sobre atribuições, a gente vai ter que tomar essa decisão. Então, qual é o papel que a defensoria tem que adotar? Por um, por outro, ou tem que ter defensores e defensoras diferentes que atuem pelos polos diferentes? E como fazer essa divisão e essas substituições? Sempre que a gente está pensando isso a médio e longo prazo, a gente tem que pensar também que não basta dizer quem vai fazer, mas a gente precisa saber quem vai substituir, porque senão a gente vai gerar conflito e situações insolúveis. No curtíssimo prazo, o que temos posto hoje é uma necessidade do tribunal de que ele não pode prosseguir sem nomear quem vai fazer a defesa daquela criança ou adolescente vítima de violência, para o depoimento especial. E aí isso, obviamente, recai sobre a defensoria e a gente bate em questões da deliberação 143 e 144, que falam sobre a impossibilidade de nomeação de crianças e de defensor, enfim, nomeação em unidades onde existe defensoria. E aí, então, como é que a gente vai absorver isso internamente ou como que a gente vai lidar com isso? E não me parece que essas sejam coisas que já estejam decididas a priori, mas esses casos estão aparecendo e eles precisam, nesse momento, obviamente, de decisões que sejam caso a caso, para cada momento, mas a gente precisa adotar uma postura institucional de como a gente vai lidar com isso. Isso, nesse momento, é importante e, muito rapidamente, isso vai se tornar urgente. Então, está na hora trazer esse debate para o Conselho, para a gente pensar sobre isso, mas mais do que isso, é importante que a gente retome com urgência o debate sobre atribuições e que a gente possa enfrentar esses temas. Isso, como eu venho dizendo há muitos meses, é o que garante segurança jurídica, não apenas para os usuários e para as usuárias, mas também para os defensores e para as defensoras, que não ficam à mercê de decisões que têm que ser tomadas imediatamente ou muito rapidamente
quando surgem situações novas. Nós não estaríamos nessa situação hoje, todos os defensores da infância não estariam na situação hoje da incerteza, da insegurança sobre como atuar nesses casos se esse Conselho Superior tivesse adotado o que lhe cabe, a postura que lhe cabe de decidir atribuições. Com base nisso, são 2 pontos aqui, né? O primeiro é reforçar a importância de que a gente avance em atribuições, de que a gente saia dessa posição de não enfrentamento do tema, mas também de que a Defensoria possa, até lá, adotar uma forma de atuação em depoimentos especiais que respeite, ao mesmo tempo, os usuários, as usuárias e as defensoras e os defensores, para que não haja situação de conflito e de colidência que impeça o funcionamento das unidades. Obrigado. Obrigado, conselheiro Samuel. O próximo inscrito é o conselheiro Luiz Gustavo. Bom dia, Luiz, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Rafael. Primeiro, queria aproveitar um tema mencionado pela presidência para fazer um pedido que me foi feito por alguns defensores que realizam a atividade de plantão no final do ano, recesso. Eles me pediram para que houvesse uma compilação oficial para facilitar, né, essa atuação. Na verdade, hoje nós temos várias escalas já publicadas e que vêm sendo acompanhadas, mas como são muitas escalas, há sempre o risco de alguém esquecer um ou outro dia de plantão. Então, seria interessante que houvesse, antes do recesso, uma compilação geral e envio para todos os defensores para poder checar isso. Já, inclusive, vem sendo feito, um colega montou uma tabela em Excel, mas eu acho que o ideal, para evitar qualquer problema, se possível também, é que as subs façam essa publicação. Então, é um pedido aí que eu transmito, foi feito pelos colegas que atuam nessa atividade. Também queria ir na linha do que foi feito pelo Samuel, repercutir a fala do Bruno e do Daniel. Eu acho que os colegas têm toda a razão em estar preocupados com esse tema, né? Também é muito necessário que o Conselho avance na questão das atribuições, mas eu acho que a questão ela vai além, né? Eu vejo um problema dessa atuação específica como um problema que passa por atribuições, mas ele não fica só em atribuições, e ele fica basicamente em cargos e em atuação em pautas duplas. Porque, veja, ainda que o Conselho adote uma posição que vem do GT, no sentido de congelar não, mas traçar as atribuições dos defensores da infância mais ou menos na linha do que acontece hoje, isso não vai resolver esse problema. Por quê? Porque nós não teremos número de defensores suficientes para atuar em todas as audiências sem um aumento de cargos ou uma modificação radical na forma como a gente atua em pautas duplas. No fundo, é esse o problema. E veja, até no parecer que o Neiji trouxe para o GT, eu me lembro bem, eles falam em 5 tipos de atuação específicas, diferentes. Eles propõem uma regulamentação da atuação específica dos defensores, que hoje não é feita e não foi adotada pelo GT, que partiria a atribuição geral da infância em infracional de conhecimentos, medidas socioeducativas, direito fundamental, o que mais? Direito da criança e direito da família. Aliás, defensor da criança e defensor da família. Basicamente, com essa propositura, além de fazer essa divisão, o núcleo propôs que nas defensorias do interior, da região metropolitana e da capital, sempre que houvesse uma vara especializada da infância, houvesse, no mínimo, uma dupla de defensores da infância.
tanto para que não houvesse o conflito de atribuições entre quem atua pela criança e quem atua pelos pais, né? Quanto também para resolver esse problema que não é novo do depoimento sem dano, né? E aqui entra o principal problema. Se a gente falar na atribuição que esses defensores vão atuar dessa forma, amanhã, ainda que falasse isso hoje, amanhã o problema persistiria, porque nós não temos defensores para atuar sem colidência, né? Não tem defensor nas unidades do interior e da região metropolitana e do litoral para fazer uma dupla para cada unidade. E mesmo naquelas em que há, né, por exemplo, Ribeirão Preto, há uma dupla, né, o Bruno e a Natália, salvo engano, mas tem 7 varas criminais para fazer depoimento sem dano, né? Vai uma hora ou outra ter colidência. E aí, como é que nós vamos fazer? Né? Nós precisamos definir isso de uma forma urgente. Eu estou completamente de acordo com os colegas, né? Mas que avance em questões que não estão sendo discutidas nesse processo de atribuições. E aí, um outro ponto que eu sempre lembro, né, é que os colegas não estão em situação de insegurança, né? Esse conselho já muito entende, não é só de hoje, isso é postura adotada em vários processos, que as atribuições como estão vinculam, e que se houver uma mudança que foge o espectro de atuação usual do colega, ele pode trazer a questão ao conselho, porque cabe ao conselho, por lei, definir os problemas de atribuição, resolver os problemas de conflitos de atribuição, né? Então, se esses colegas entenderem, né, como me parece que foi a manifestação do Bruno, que, olha, estamos vinculados à atuação na vara da infância, e essa designação, eventualmente, da terceira sub, para que nós atuemos no depoimento sem dano em vara criminal pela criança, ofende as nossas atribuições, é plenamente viável trazer isso para o Conselho num processo autônomo, que vai girar muito mais rápido do que esse processo grande de atribuições. De novo, que eu repito, tem que voltar, né? Outra coisa, me preocupou assim, não de uma maneira específica, mas porque eu acho que a gente tem que ter um padrão institucional, mas me preocupou a fala da presidência que trouxe, que vem conversando com o núcleo a respeito de parcerias institucionais que podem auxiliar nessa resolução dessa questão específica. E veja, nós vamos fazer, e aí é a questão, nós vamos fazer parcerias para nomear essa atuação, né? É isso, a defensoria não vai atuar diretamente nessa defesa da criança, nessas audiências. Se isso for feito, vai ser feito em que unidades? Isso vai ser feito na capital e a região metropolitana e o interior vão ter que ser obrigados a fazer, né? Ou nós vamos ter uma postura igual para todas as unidades. Então, isso eu acho que a gente precisa discutir, e eu queria saber, né, como isso vem sendo pensado. Essas parcerias institucionais são só para a capital, são para o interior e litoral e região metropolitana também. Nós vamos mudar a deliberação no 44, o que nós vamos fazer? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né, nesses temas. Cargos, pautas duplas, parcerias institucionais e, enfim, uma resolução padrão para isso, não só para as unidades do interior e região metropolitana, como também para a capital, né? Enfim, são essas as minhas dúvidas, que eu também me ponho à inteira disposição para conversar e tentar chegar numa solução comum, para a gente avançar no tema. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Luiz Gustavo. Vejo a reinscrição do conselheiro Samuel com a palavra. Samuel. Obrigado. Eu queria só dialogar com um ponto que o Luiz trouxe dialogando com a minha fala. Eu disse que a falta de definição das atribuições deixa as defensoras e os defensores em situação de insegurança. Ao que ele discorda, falando que não há insegurança, porque, teoricamente, as atribuições estão congeladas, e aquele que se sentir
ameaçado em relação a isso, poderia acionar o conselho para uma decisão num procedimento individual. Mas, para mim, essa é a própria definição da insegurança, né? Se falta algo delimitado que te obriga a fazer um procedimento individual para que o conselho, que pode ser esse conselho de hoje, pode ser um conselho de algum momento, que obviamente você não sabe qual será a decisão que esse conselho vai adotar a respeito de uma coisa individual, porque ele vai ter que decidir algo que não está deliberado. Para mim, essa é a definição da insegurança. Porque se isso estivesse previamente definido, sequer seria necessário acionar o conselho para um debate a respeito do tema. E esse debate pode acontecer em qualquer momento do tempo, por qualquer composição de conselho, com uma decisão que, se hoje já é imprevisível, no futuro mais ainda. Então, é nessa perspectiva que eu entendo que a falta de definição das atribuições gera insegurança jurídica para as defensoras e para os defensores. E, sim, é uma posição pessoal, individual, mas eu queria deixar explicado por que eu entendo que isso não é uma segurança jurídica, ou pelo menos não é a melhor possível. Obrigado. Verifico aqui a reinscrição do conselheiro Luiz Gustavo. Com a palavra, Luiz. Obrigado, presidente. Não, na verdade eu me inscrevi, Samuel, e não é para discordar de você ou fazer debates, é porque, na verdade, o que eu entendo é que o Conselho, ao ter essas várias decisões falando que o que nós fazemos hoje importa, né, definiu, ou pelo menos manteve, o que os defensores fazem hoje. Né? E se eles tiverem um problema, que não é um problema que não possa acontecer no futuro, quando a gente já tiver uma atribuição fixada em uma deliberação, se eles entenderem que essa atribuição que eles fazem hoje foi violada, eles podem recorrer ao Conselho. Da mesma forma, quando a gente tiver esse problema, essa deliberação das atribuições resolvidas, se a gente não enfrentar as questões de falta de defensores e pautas duplas, as subs, uma hora ou outra, vão ser obrigadas a dar decisões que, pelo menos na visão dos colegas, vão desrespeitar o que o Conselho falou. E eles vão ter que, de novo, recorrer ao Conselho. Né? Eu não estou falando que esse é o melhor cenário, Samuel. Você sabe, eu sou uma das pessoas que defendo que nós temos que avançar na questão das atribuições. Eu só acho que, pura e simplesmente, avançar nessa questão das atribuições não vai resolver o problema e vai deixar os defensores numa posição tão frágil quanto a que nós temos hoje. Né? O que vai resolver é nós decidirmos efetivamente como que nós vamos atuar em pautas duplas e se nós vamos revogar a deliberação 144 enquanto nós não temos defensores suficientes, se nós vamos lotar mais defensores no interior, região metropolitana e litoral, e isso vai resolver o problema. Né? Pelo menos na minha visão, isso é fundamental que aconteça. E, aliás, de novo, eu repito, isso veio no parecer do núcleo. Né? O núcleo não simplesmente falou, olha, dividam em 5 atribuições específicas as atribuições dos defensores da infância, que isso vai estar resolvido. Não, o núcleo apontou claramente que tem que dividir e tem que somar defensor, senão a colidência, e essa colidência diz muito com o depoimento sem dano, porque é um defensor defendendo o interesse da criança e o outro defendendo um outro tipo de interesse. Enquanto a gente não fizer isso, não vai resolver. Então, é um pouco isso. Eu acho que nós temos que dar uma resolução paliativa que envolva a deliberação 144 e que, de novo, seja padrão. Por isso que eu insisto na minha pergunta, que tipo de parceria é essa, como que ela vai ser, para onde vai ser, porque eu também não acho certo a gente ter uma decisão para um determinado local e outras para outros, né? E aí eu acho ruim demais. Eu acho que, a não ser que haja um motivo justificado para isso. Se houver, qual que é esse motivo? Como é que nós vamos trabalhar isso? E que tipo de alento nós vamos dar para os locais do interior, para unidades pequenas, né, que vão ter que fazer isso e estão com dificuldade, né, uma dificuldade legítima. Então, um pouco isso que eu trago.
Obrigado. Conselheiro Samuel, novamente com a palavra. Obrigado. Só para concordar com um ponto do Luiz que eu acho bastante importante, é que, de fato, deliberar a respeito de atribuições sem ter a quantidade necessária de defensoras e defensores, obviamente, não vai resolver. Então, são temas que se enfrentam conjuntamente. Mas, por outro lado, simplesmente aumentar o número de defensores e defensores sem ter uma definição clara a respeito do que cada um precisa fazer, tende a piorar o problema e não resolvê-lo. Então, são coisas que precisam andar juntas. E aí, só para acrescentar um ponto nisso, também não adianta a gente ter mais defensoras e defensores se a gente não tiver treinamento específico para capacitação específica para fazer isso. Então, a atuação em depoimento especial, especialmente nos casos em que a pessoa está atuando em favor da vítima, não é uma coisa que pode ser feita com simplicidade. É uma coisa que precisa ter especificidade, ter densidade de capacitação para isso. Então, acho que a gente precisa acrescentar. Não acho, e só para reagir a uma consideração que o Luiz coloca, que a gente esteja num cenário que a gente possa debater um se afastar, um revogar a deliberação 144. Acho que seria um retrocesso que não seria saudável para a defensoria. Entendo que, eventualmente, se for o caso de alguma posição emergencial a respeito de convênios ou de parcerias, isso pode ser debatido, mas de uma forma delimitada no tempo. Mas eu acho que a gente pode encontrar outras soluções dentro da defensoria, entre atividade especial dificuldade na mesma unidade ou de outras unidades, em que você evite a colidência. Então, pode ser uma atividade especial dificuldade em que um defensor ou uma defensora de outra unidade acompanha aquela audiência, ou, eventualmente, da mesma unidade, mas pessoas que não se substituem porque estão em outras áreas. A gente tem bastante campo aqui para debater soluções em que isso não leve a uma violação da 144 e menos ainda ao seu afastamento. Obrigado. Samuel, só uma parte, bom, não tem ninguém inscrito. Na verdade, viu, Samuel, eu também não concordo com a suspensão da deliberação 144 e, na verdade, o que me chamou a atenção foi a fala da presidência em parcerias, porque eu partia da concepção que a deliberação 144 ela vige, está lá e acabou. Tanto que, assim, até para ser sincero, na minha unidade, por exemplo, a gente vai fazer, teve uma decisão da terceira sub indicando o defensor da infância, só que, óbvio, temos duas varas criminais aqui, um defensor só da infância, que tem audiências, várias audiências na semana que vão colidir. Então, a gente já se organizou e vai fazer. Por quê? Partimos do pressuposto que a deliberação 144 vige. Só que a minha unidade é uma unidade que não serve de parâmetro, porque ela é muito pequena, então os defensores conseguem se organizar. Unidades grandes, principalmente do interior, eu penso São José do Rio Preto, que tem várias varas criminais, Campinas, São José dos Campos, enfim, Ribeirão, são unidades que é muito difícil fazer esse tipo de conciliação, de acordo. Não vou chover molhado, o Alberto sabe muito mais que eu, está lidando com isso diariamente, tenho certeza que o telefone dele não deve estar parando, porque não dá para fazer acordo ali, é difícil, quer dizer, chega uma hora que a sub vai ter que falar o que vai acontecer, e aí que mora o grande dilema, e até por ter já estado nesse papel, eu não critico a decisão do Alberto. Na minha unidade eu falei, olha, gente, ele fez o que tinha que fazer, a deliberação 44 está lá, e é isso, acabou, e vamos para frente. Só que não dá para fazer a mesma coisa em todas as unidades. Então a gente tem que pensar, e você foi muito bem, Samuel, quando falou que a gente tem que pensar fora da caixa, mantendo a deliberação 144, mas talvez abrindo outro tipo de situação, de atividade, até que a gente consiga superar isso, que no meu ponto de vista é com cargo. Não tem muito milagre. Mas é isso, tá? Só para esclarecer a minha posição em relação à deliberação 144. Obrigado, Luiz Gustavo. Samuel, a próxima inscrita é a conselheira Mara. Bom dia, Mara, com a palavra. Bom dia a todas e todos.
especialmente sobre esse assunto, né, sobre a fala do momento aberto, eu acho que, de fato, a gente tem reflexões a fazer, né, porque nós temos as normas, nós temos a deliberação que nos proíbe a nomeação, então, assim, a Defensoria ela tem que se adequar quando novas normas são publicadas e nos né, e alteram, impactam na nossa atividade, a gente tem que se adequar para dar conta e cumprir dessas funções. Pode ser necessário reforço de cargos? Pode ser, mas não sabemos, porque o fato é que, embora esta lei exista desde abril de 2017, poucos juízes vieram cumprindo, intimando juízes, né? Nós temos algumas unidades, outros colegas que já fizeram. Esta não é a primeira vez que a SUBS se vê tendo que decidir ou dizer para o colega de alguma unidade que é o colega da infância que tem que fazer, ou seja lá quem for. Outros colegas de outras unidades já atuaram neste tipo de processo, então, talvez agora o que seja muito importante para a gente aqui é analisar o impacto disso, né? Qual é o volume. Isso sim ainda é desconhecido por todos nós, né? Qual o volume disso para a gente entender qual que é o impacto disso, porque isso é muito importante para a gente pensar em estratégias para absorção dessa atuação. E o que eu acho que a gente tem que refletir também é que a colidência ela não é em abstrato. Colidência ela tem que ser analisada concretamente. Eu penso que a gente precisa talvez entender que, é claro, muitos casos a criança vítima pode ter sido vítima de violência ou abuso dentro do seio da sua família, e isso pode gerar um processo na área da infância, tanto infracional quanto não infracional, e aí a gente pode ter uma situação de colidência concreta, porém não necessariamente, a criança vítima de violência por outras pessoas, isso não gerará necessariamente um processo na área da infância em que haverá uma colidência. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma para a gente enfrentar esses assuntos, porque nem sempre haverá colidência e não sabemos o impacto. Eu acho que essas são as duas principais questões que a gente tem que refletir e a lei está em vigor. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que dar uma resposta a isso. Eu penso que, de fato, essa é uma atuação essencialmente que deve ser feita por defensores públicos, né? Eu já fui defensora do núcleo, participei muito dessas discussões e sei que a posição do núcleo é essa, né? Essa é uma atuação que nós somos, e veja, nem nós fomos 100% capacitados a fazer o atendimento especializado de crianças e adolescentes, mas com certeza somos qualificados para isso, temos apoio do CAM, né, dos nossos quadros de agente, então isso nos torna já diferenciados para essa atuação. Agora, de fato, é isso, o impacto pode existir em situações de colidência concreta e nós temos que pensar nos locais onde não há defensoria. Então, pensar em parcerias qualificadas para isso também, né, Luiz? Porque eu acho que a nossa preocupação, é claro que a preocupação dos colegas tem a ver com volume de trabalho, com pautas duplas e colidências. Não está me ouvindo? Acho que é só o seu áudio, Luiz. Eu estou ouvindo a Mara. Estou ouvindo também. Desculpa, gente, então acho que oscilou aqui na internet. Desculpa, imagina. Né? Acho que é isso, a gente pode pensar em parcerias também qualificadas, né? Porque nós também temos parcerias, algumas universidades que podem contar com quadro de apoio, de assistente social, de psicólogo, e que vão ter um padrão mínimo de atuação para esse tipo de demanda. Então, eu penso que são muitas as frentes de atuação e muitas as providências, de fato, a gente precisa dialogar e avançar, mas a demanda já está batendo a nossa porta, então a gente precisa, de alguma maneira, responder a isso. Passando já ao meu segundo ponto, que é o recesso, Luiz. Já no ano passado, nós incluímos no site, no portal da Defensoria, um botão na área restrita, plantão recesso. E já no ano passado, nós colocamos nessa parte do site as escalas, com os nomes de todos os colegas que estavam de plantão em todo o recesso, em todos os locais, as informações e orientações que a gente vai dar, lista de contatos do TJ, pontos focais. Então, a gente já está organizando essas informações, tá? De novo, a gente vai fazer esse botão. A gente também manda semanalmente para os colegas as confirmações, né? Porque, apesar de sair publicado,
a gente confirma, até quinta-feira de toda semana, isso para o final de semana e feriado, né? A gente confirma as trocas. Claro, as trocas que foram feitas depois da confirmação, a gente não tem mais controle. Mas então, sextas-feiras, a gente manda e-mail compilado com todos os plantonistas. Então, eu peço, aproveito aqui a oportunidade para os colegas, que confirmem também os plantões de recesso e informem as trocas para subs até o dia 10, porque nós vamos nos comprometer de compilar as trocas até o dia 10, para que haja tempo da gente colocar no site. As trocas após o dia 10, aí são de responsabilidade dos colegas, tá? Novamente, a gente vai orientar criação de grupo de Teams, né, para os plantões, para que facilite a comunicação entre todos durante o recesso, mas essas informações serão sim compiladas e colocadas na página da Defensoria no acesso restrito. Acho que isso pode facilitar bastante. Também vamos mandar por e-mail as orientações de plantão, tá? Obrigada. Obrigado, Mara. Desculpa, só um esclarecimento. Então, as parcerias que o presidente mencionou na sua fala, então relativas a locais em que não há defensoria, é isso? Eu vou deixar, eu acho que o Rafael, ao final, também vai fazer alguns esclarecimentos, mas, a princípio, né, primordialmente é isso. Não que a gente não possa pensar para um local onde você tem um cargo e um número extenso de colidência, numa parceria para isso, mas parceria é solução de médio e longo prazo, né, Luiz? Não é algo que a gente tem para este momento, mas é uma reflexão. Obrigada, devolvo a palavra. Alberto, próximo inscrito. Bom dia, Alberto, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Primeiro, só reforçar essa questão que a Mara já falou, né, Luiz, sobre realmente a gente está fazendo essa compilação e eu faço reforço também, os colegas, é um pleito bastante grande essa compilação, mas que eles também façam os controles próprios, né, essas anotações, principalmente as pessoas que estão inscritas em muitas escalas. Mas nós fazemos essa confirmação semanal e sabemos que o recesso é um período bastante difícil, então estamos trabalhando nessa compilação também. Agradecer a fala do Bruno, do Daniel, assim que saiu esse comunicado da Corregedoria do PJ, a gente conversei um pouco com o Daniel, sempre extremamente acessível, né? E eu acho assim que você, o Samuel, a Mara, vocês já cobriram quase todas as nuances do tema, né? Queria tirar algumas dúvidas pontuais, assim. Sei que já teve em Jaú, né? Teve um caso. Acho que você teve acesso à resposta que eu dei para o André, né? E é o que eu penso, é o que está ali mesmo, assim. Então, assim, eu vejo essa questão como um problema, assim, de curto prazo, né? Soluções pontuais que a gente precisa dar para uma atribuição que é constitucional, está prevista em lei, que agora parte de uma intimação para um ato judicial, né? Então, para a gente resolver problemas concretos, mas como eu pontuei ali, isso que eu acredito que não é a solução definitiva, não é a solução estável, e a gente precisa trabalhar nisso. E eu acho que só um ponto de dúvida, Luiz, que eu acho que até talvez te ajude a entender, assim, como a gente pensa a questão das parcerias, é que a deliberação 144, realmente, ela não prevê nenhuma exceção ali, textualmente ela não prevê nenhuma exceção, e nós sempre tentamos segui-la ao máximo, assim, na literalidade dela. Mas em alguns casos, principalmente em unidades, até como a sua mesmo, assim, que você só tem um defensor, né, é comum acontecerem colidências invencíveis, né, então às vezes dentro de um processo você tem pai e mãe no mesmo processo, tendo que ser representados pela assistência jurídica gratuita, com interesses conflitantes, enfim. E em situações muito específicas, a gente até autoriza, excepciona essa deliberação 44, autoriza o provisionamento. Então, digamos assim, que ela em si não tem uma vedação textual, mas na prática, assim, é inescapável, a gente acaba tendo que fazer algumas exceções. Então, só para também entender que a Mara falou, às vezes, a prioridade é a parceria, em tese, né, para locais onde não há defensoria, mas ela pode vir uma parceria extremamente qualificada, né, extremamente bem alinhada, com esse tipo de atuação focada, pode existir também no local onde tem a defensoria, enfim, só em tese, né. Então, só para fazer esse esclarecimento sobre a 144, reforçar essa questão, né, que
que, como você bem colocou, existe um problema de curto prazo, existem questões de longo prazo que passam pela discussão das atribuições e mais estruturais, mais abrangentes. E eu reforço aqui, colocando à disposição de todos os colegas, né? Já conversei com colegas de Marília, já conversei com colegas de Santos, de Jaú, e todas as demais unidades em que isso aportar também está à disposição para conversar com os colegas, para tentar construir soluções de curto prazo, sem prejuízo das soluções de longo prazo em que nós estamos trabalhando. Tá bom? Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Alberto. Acho que fazer aqui algumas considerações, então. Começar por esse tema, né? Acho que já foi bem colocado aqui pela segunda e terceira subdefensorias, pela conselheira Mara, pelo conselheiro Alberto, né? Naturalmente, uma atividade que já acompanhamos aqui há algum tempo, conhecendo o trabalho dedicado do Núcleo Especializado da Infância e Juventude, não só da coordenação, mas também de integrantes muito atuantes, como é o caso do defensor público Bruno César, que encaminhou também essa manifestação ao colegiado hoje. Acho que Alberto também já tratou do ponto que eu reforçaria aqui, também contido na fala da conselheira Mara, de que da perspectiva fática, né, a gente trabalha com ela, né, esse destaque já é bem feito. Acho que falar de colidência em abstrato é algo, de fato, complexo, até à luz das discussões que a gente vem vivendo sobre defensoria pública no momento, né? Acho que precisamos trazer esse reforço aqui, né? Que essas discussões também ecoem e proporcionem uma reflexão institucional nesse espaço aqui, já que somos a única defensoria que tem reuniões semanais do Conselho Superior, né? Acho que conseguimos mais do que todas as outras atualizar essas reflexões e fazê-las nesse espaço colegiado, reconhecendo, sem sombra de dúvidas, a importância do processo que trata da discussão das atribuições, que inclusive nessas sessões que são semanais, muitas vezes deixaram de ser uma sessão semanal para ser mais de uma com grupos de trabalho durante aí esses cerca de 10 anos, né, de tramitação de um expediente desse colegiado, ainda sem conclusão. Naturalmente, né, considerando que a Defensoria Pública não é capaz ainda, né, não tem condições estruturais de prestar toda a assistência jurídica integral de maneira direta, né, é necessário contar com parcerias, e aí, como bem colocado pela conselheira Mara, há uma tônica de atuação institucional de buscar parcerias sempre especializadas, qualificando a atuação em prol dos usuários e usuárias do nosso serviço, seja onde há ou onde não há unidade da Defensoria Pública, já que mesmo onde estamos instalados, a maior parte dos casos ainda não temos condições de absorver integralmente todo o serviço. Nesse sentido, né, a fala dirigida aqui pela presidência a esse colegiado, no início, né, das comunicações da presidência acerca dos vídeos encaminhados para o momento aberto, da disponibilidade para uma reflexão sobre esse tema, até porque, acho que como foi reforçado hoje, não há um horizonte de conclusão do processo de atribuições, né? Isso implica que algumas reflexões que talvez precisem ser encaradas de maneira conjunta, né? Se não há defensores suficientes para fazer essas atividades, e aqui pensando, né, em casos que, em concreto, não há mesmo condições, em razão da colidência, do conflito de interesses entre as partes envolvidas, é necessário construir soluções que envolvam ou, né, a atuação de outros defensores e defensoras públicas ou parcerias institucionais, e nesses temas as parcerias especializadas com um atendimento multidisciplinar podem exercer um papel importante, em especial também onde não há, nas comarcas em que não há atuação direta da Defensoria Pública. Vale destacar, inclusive, né, que nos últimos anos a Defensoria expandiu bastante seu número de parcerias institucionais. Hoje já temos mais de 100 parcerias. Aqui um elogio ao trabalho da assessoria de convênios, de coordenações, defensoras e defensores que também fazem essa provocação, constroem pontes locais. E dessas mais de 100 parcerias, mais de 30 são destinadas à assistência judiciária suplementar, algumas delas, inclusive, sem qualquer tipo de repasse de recurso, mas com permanente monitoramento de qualidade de atuação pela equipe da assessoria de convênios, tão bem
conduzida aqui pelo nosso colega, pelo defensor público Tomás Fitterman. Também dentre esses informes da presidência, acho que em resposta aqui à APADEP, em relação ao Manual de Segurança Sanitária, naturalmente, nós seguimos permanentemente, né, não chegamos, infelizmente, ao fim da pandemia, e toda a nossa atuação e a orientação a todos e todas é que tenham atenção às normas de segurança sanitária internas e externas, né, para atuação dentro das nossas unidades, mas também atividades de inspeção, outras atividades externas que são realizadas pela Defensoria Pública. O manual foi objeto de sucessivas atualizações e continuará sendo a partir, né, do cenário sanitário colocado e das alterações que forem surgindo. Em relação à nova variante da Covid, há algumas informações preliminares, estudos em andamento e que são objeto aqui de diálogo com as autoridades, de leituras em artigos técnicos, científicos e de permanente acompanhamento. Claro, também, né, sabemos, acho que do momento que vivemos hoje, inclusive, né, das atividades externas ao trabalho da Defensoria, em razão, né, do momento sanitário que vivemos também, já houve uma flexibilização maior nessas atividades que vêm sendo realizadas nesse período festivo de final de ano, mas seguramente o manual será atualizado se for necessário para estabelecer, né, novas adaptações que restringam em alguma medida avanços que foram feitos. Esse caminho será adotado sempre que necessário, seguindo a tônica que a Defensoria Pública adotou desde o início da pandemia, de muita atenção às regras sanitárias e reconhecendo, né, o pequeno tamanho das nossas equipes, a importância do trabalho prestado à população, a necessidade de conciliar a proteção das nossas equipes, a proteção das pessoas usuárias do nosso serviço e um atendimento que é tão importante para a população. Por fim, aqui, enaltecer, reforçar também o convite feito pela Associação Paulista de Defensoras e Defensores, um importante projeto Conexão Solidária, realizado em conjunto com a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, que tem propiciado doações para pessoas que vivem um momento de extrema necessidade. Então, parabenizando aqui também a APADEP pela iniciativa. São esses, conselheiros e conselheiras, as breves considerações da presidência. Passamos aqui a ordem do dia. Para o público que nos acompanha, eu gostaria de destacar que foi solicitada uma exceção à pauta já publicada no Diário Oficial, que se refere a um processo que esteve em discussão nesse colegiado na última semana, que é o processo SEI 2021/0002030, processo esse que tem como interessada a Escola da Defensoria Pública como assunto a proposta de alteração da deliberação do Conselho número 10 de 2006, deliberação que estabelece regras para a realização de concursos de ingresso na carreira de defensor público do Estado e que tem como relator o conselheiro Juliano Baceto Ribeiro. Foi solicitada vista pela segunda subdefensoria, então eu passo a palavra à conselheira Mara novamente. Bom dia a todos e todas novamente. Segundinho. Trata-se de proposta de alteração da deliberação CSDP 10 de 2006, visando, abre aspas, visando considerar como atividade jurídica a aprovação em cursos de pós-graduação lato sensu e atribuir pontuação específica a diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação organizada pela Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Fecha aspas. Os fundamentos que justificam a aprovação desta proposta já foram bem delineados na proposta inaugural, assim como no voto do conselheiro relator, Dr. Juliano Baceto Ribeiro. Nada obstante aderir ao voto e ao conteúdo material da minuta, proponho abaixo ajustes na redação da referida deliberação, apenas para adequação de técnica legislativa. É como voto. E aí, abaixo, eu coloco a proposta de deliberação. Só para esclarecer, eu não vejo necessidade de ler, não houve nenhuma alteração de conteúdo de texto, nós apenas estamos organizando a proposta de deliberação que vinha com cada alteração num artigo diferente. Então, a gente só colocou o primeiro artigo dizendo: os artigos 14 e 29 da deliberação passam a vigorar com as seguintes redações. E aí a gente coloca na sequência, né, cronológica, o artigo 14, o inciso 10,
os novos textos que serão acrescidos, e depois do 29. É bem singelo, é só uma questão de técnica legislativa mesmo. Se vocês quiserem visualizar, a gente pode tentar colocar na tela, mas eu não sei se é necessário, acho que é bem simples mesmo. Mas foi só isso, correção de técnica legislativa. É como voto, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, conselheira Mara. Então, o tema já havia sido assentado pelo conselheiro Juliano. A conselheira Mara, então, faz essa alteração sem mudança do conteúdo material, mas apenas do aspecto formal. Ficam abertas aqui as inscrições para conselheiras e conselheiros. Não havendo inscrições, passamos à deliberação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Na sequência, nós temos aqui, conselheiros, o processo SEI 2021-000-1081, que tem como relator o conselheiro Samuel Friedman, como interessada a agente de defensoria Melina Machado Miranda, e o assunto é um pedido de afastamento para exercer o cargo de supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. Trata-se aqui, então, de uma prorrogação desse afastamento deferido outrora pelo Conselho Superior. Conselheiro Samuel, relator, com a palavra. Obrigado. Excelentíssimas senhoras conselheiras, excelentíssimos senhores conselheiros, trata-se de pedido da Presidência do Conselho Nacional de Justiça de renovação da sessão da agente de defensoria Melina Machado Miranda por mais um ano para a continuidade de seu trabalho naquela instituição, na qualidade de supervisora no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Na sessão ordinária da semana passada, esse Conselho Superior converteu a deliberação em diligência para colher informações da 2ª Subdefensoria Pública Geral e das coordenações relacionadas ao afastamento. A resposta foi apresentada com presteza, contendo a concordância das coordenações do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Regional Central e da coordenação auxiliar que está substituindo a coordenação da referida regional. A 2ª Subdefensoria Pública Geral informou que manterá a substituição por outra agente de defensoria, como vem acontecendo desde o início deste afastamento, garantindo-se a adequada continuidade do serviço público. Nesse contexto, permanece a mesma situação que viabilizou a sessão anteriormente, de modo que se aplicam os mesmos fundamentos do voto que autorizou o primeiro período, tá, em folhas 22 a 25 verso. Pelo exposto, diante do atendimento dos requisitos legais de conveniência e de oportunidade, nos termos do artigo 153 e parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 988 de 2006, por força do artigo 24 da Lei Complementar Estadual 1050 de 2008, voto pela autorização da sessão e do respectivo afastamento da agente de defensoria Melina Machado Miranda, lotada no Centro de Atendimento Multidisciplinar da Regional Central, para exercer a função de supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, por novo período de 1 ano, renovável mediante novo requerimento, sem prejuízo de sua retribuição pecuniária, em vista do artigo 93, parágrafo 2º e 5º da Lei 8.112 de 1990, e condicionada à apresentação de relatório semestral de atividades pela interessada e ao encaminhamento de ao menos um agente para recompor o quadro do CAN Central, de modo a não gerar qualquer prejuízo à continuidade do serviço público, encaminhando-se essa decisão à Defensoria Pública Geral para as providências necessárias. Obrigado. Obrigado, conselheiro Samuel. Então, ficam abertas as inscrições. Não havendo inscrições, passamos à votação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, mais uma vez, agradeço aqui ao conselheiro Samuel, destacando a relevância do trabalho que vem sendo desenvolvido pela agente Melina Machado Miranda, junto ao CNJ, aqui a importância, então, da renovação desse afastamento.
Na sequência, nós temos 2 processos, conselheiros e conselheiras, sob relatoria da conselheira Cecília Cardoso Soares. Como já destacado aqui nos informes da secretaria, a conselheira Cecília precisou se afastar justificadamente desse colegiado hoje, mas diligente como sempre, a conselheira já tinha juntado no SEI os votos nos referidos procedimentos e o conselheiro Luiz Gustavo Fontanetti gentilmente se colocou à disposição para fazer a leitura desses votos. Então fica aqui tanto o agradecimento à conselheira Cecília por ter antecipado aqui os votos, como ao conselheiro Luiz Gustavo pela gentileza de aqui proceder à leitura. Então vou chamar primeiro, conselheiro Luiz, a pauta, o processo 2021-000-3311, que tem como interessada a coordenação do Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. O assunto é uma proposta de abertura de inscrições para integrantes deste núcleo especializado. Como já mencionei, a relatora é a conselheira Cecília Cardoso, com a leitura de voto pelo conselheiro Luiz Gustavo. Obrigado mais uma vez, Luiz. Obrigado, presidente. Passo então a leitura do voto da conselheira Cecília. Trata-se de pedido do Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência para, nos termos do artigo 28 da Deliberação 38 de 2007 e do artigo 16, inciso 1 do Regimento Interno desse Conselho Superior, promover a abertura de inscrições para o preenchimento de uma vaga de integrante do Núcleo Especializado, bem como as que eventualmente surgirem durante o período. Apontou o ilustre proponente a abertura de a existência de uma vaga não ocupada, contando no IDPED, então, com um total de 14 do total de 15 integrantes previstos, nos termos do artigo 3º da Deliberação CSDP 84 de 2008. O relatório, passo a votar. A proposta está em conformidade com os termos da Deliberação CSDP 38 de 2007. Voto, portanto, pela deliberação de abertura de inscrição de interessadas e interessados para preenchimento de uma vaga de integrante do Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. São Paulo, 3 de dezembro. Cecília Cardoso Soares, conselheira relatora. Obrigado, Luiz Gustavo. Então, passamos aqui as inscrições. Não havendo inscrições, então, favoráveis, permaneçam como se encontram para votação. Aprovado. Temos aqui mais um processo, que é o SEI 2021-000-5527, interessado é a coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. O assunto aqui é uma proposta de abertura de inscrições para integrantes deste núcleo especializado. Já foi aberto o prazo de inscrições, então o processo retoma aqui a esse colegiado. Igualmente, a relatoria da conselheira Cecília Cardoso, com a gentil leitura aqui do conselheiro Luiz Gustavo. Luiz, novamente com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de expediente deflagrado com a finalidade de preenchimento de uma vaga disponível para preenchimento em razão do pedido de desligamento de das integrantes do referido núcleo. Após a reabertura de inscrições, houve a inscrição de um interessado, Dr. Saulo Dutra de Oliveira. O interessado atua na unidade de Taubaté, na área de coordenação de execuções penais, e, de acordo com o currículo apresentado, tem especialização em ciências penais e processo civil. Além disso, obteve premiações, realizou cursos, publicou artigos, proferiu palestras na área de execução penal e participou de um documentário. Cumpridos os requisitos previstos na deliberação CSDP 38 de 2007, voto pelo acolhimento da inscrição e indicação do defensor público Saulo Dutra de Oliveira para integrar o Núcleo Especializado de Situação Carcerária. São Paulo, 3 de dezembro de 2021. Cecília Cardoso Soares, conselheira relatora. Obrigado, Luiz. Passamos às inscrições. Não havendo aqui inscrições, então passamos à votação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu pulei aqui, conselheiros e conselheiras, vejo o vídeo aqui do conselheiro Alex, ele tem um processo também na pauta, então retorno aqui ao segundo item que constava na nossa pauta, com as escusas ao conselheiro Alex, que é o processo SEI 000-1626, que tem como interessada a primeira Subdefensoria Pública Geral do Estado. O assunto é a proposta de abertura de concurso estadual de estagiária de direito para o exercício de 2021. Já mencionei, o relator é o conselheiro Alex Seixas. Bom dia, Alex, com a palavra.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de procedimento encaminhado pelo assistente técnico do Departamento de Recursos Humanos, Tiago de Jesus, no qual apresentou as listas de candidatos aprovados no concurso continuado para credenciamento de estagiários de direito com provas aplicadas em novembro do corrente ano. É o breve relatório. Com base no edital de abertura de inscrições publicado no Diário Oficial Eletrônico de 8 de maio de 2021 e nos termos da deliberação CSDP 26 de 2006, voto pela aprovação da lista apresentada, realizando-se as comunicações de praxe. É como voto, aguardando deliberação desse colegiado. Obrigado. Obrigado, conselheiro Alex. Então, passamos aqui as inscrições. Não havendo inscrições, passamos à votação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, conselheiros e conselheiras, eram esses os itens aqui já previstos para a pauta dessa sessão, no dia de hoje. Queria agradecer, então, a todos e a todas pelos trabalhos de hoje, agradecer também à equipe da Secretaria do Conselho, à equipe da CTI, à equipe da comunicação, que acompanham e viabilizam essa sessão e a transmissão de informações que é feita sobre elas, desejando, então, a todos e todas um ótimo final de semana. Obrigado mais uma vez.